agradecer a atenção de vocês. Para aqueles que estão em pé e não são da organização, que eu acho que quem é da organização fica em pé para poder conduzir os demais, tem cadeiras ainda aqui, inclusive a minha, que passou a ser vaga, né? Para quem quiser sentar. O tema a que nos propomos falar aqui é: Deus é uma imaginação ou um produto da imaginação, ou a imaginação é de Deus? Uma reflexão sobre a obra, o pensamento de C.S. Lewis. Na verdade, Lewis vai servir para nós aqui como ponto de partida para as provocações, para as discussões, mas nós não nos limitaremos exclusivamente ao pensamento dele para trabalhar essa questão que é proposta na pergunta que define o tema dessa palestra, tá certo? Mas eu queria começar falando sobre ele. Ele foi um irlandês que tornou-se muito popular na Inglaterra, onde sua obra literária se difundiu, e teve um período de sua vida, um período substantivo, em que ele foi ateu e depois converteu-se. Converteu-se em dois momentos, em duas fases. A primeira foi a sua conversão do ateísmo para o teísmo, e a segunda foi a sua conversão de um teísmo indefinido para um teísmo cristão. Ou seja, ele não acreditava em Deus, passou a acreditar em Deus, mas não necessariamente em Cristo como Deus encarnado. Numa segunda etapa, ele aceitou essa verdade. E ele explica, né, na sua biografia, que sua inclinação para o ateísmo foi motivada por uma sequência de acontecimentos na sua vida. Ele perdeu a mãe muito cedo, e na época em que a mãe estava doente, às vésperas da morte, ele fez uma oração a Deus para que ela sobrevivesse. Ficou muito frustrado por descobrir que ela havia morrido. Teve aquela decepção de que não fora ouvido por Deus. E ele conta que depois da morte da mãe, sua existência passou a ser muito árida, muito vazia, porque o seu pai entrou numa crise depressiva, se recolheu em si mesmo, e na verdade ele e seu outro irmão que ofereceram apoio mútuo um ao outro, para que pudessem superar aquele momento. Depois ele foi para o internato, uma escola interna. Ele viu a violência dos jovens uns com os outros, a injustiça, a ausência de alguém que impedisse os abusos, e mais ainda parecia que Deus não estava presente no mundo de violência, de injustiças. E ele suplicava ao pai que tirasse daquela escola interna, porque ele não aguentava mais ver tanta violência de um aluno para com o outro, tanta injustiça, opressão mútua. Finalmente ele foi tirado e passou a estudar com um professor somente para ele e para o irmão, professor que havia sido professor de seu pai também. O professor era extremamente lógico, inclusive ele escreve na sua autobiografia que deve muito a esse professor, a sua preocupação com exatidão, com lógica, com argumentação, mas o professor era ateu, e isso fortaleceu ainda mais C.S. Lewis numa direção que ia na corrente contrária à fé em Deus, né? Depois desse momento, ele percebeu que sua vida ficou uma vida dupla não no sentido da hipocrisia, no sentido da dissimulação, mas dupla nesse sentido que vou explicar agora. Ele disse que tudo que lhe parecia real, verdadeiro, racional, não lhe parecia ao mesmo tempo relevante ou interessante. Ou seja, ele via o mundo sob uma perspectiva naturalista, ele não aceitava o sobrenatural, né? Não aceitava a existência de Deus, e esse mundo sem Deus, sem o sobrenatural, que ele aceitava como verdadeiro, lhe parecia árido, insípido. E do outro lado, na literatura, nas mitologias, ele encontrava um mundo em que estava presente o sobrenatural, em que esse mundo de baixo se comunicava com o mundo superior, e aquilo ali é que lhe parecia interessante, relevante. Então ele disse: tudo que era real para mim era insípido,
E tudo que eu considerava irreal era aquilo que me tocava, que me trazia simpatia. Finalmente, a conversão dele ao cristianismo fez com que ele saísse dessa fragmentação e ganhasse a integridade, ou seja, os dois lados se combinaram. Ele conta que quando lia um autor e o considerava interessante, logo depois descobria que o autor era um cristão. Conta que também os seus melhores amigos, que ele a princípio desconhecia o fato, depois passava a saber eram cristãos. Então ele dizia, tudo que parecia bom na minha vida era cristão, era com a presença do cristianismo. Daí porque ele retrata a sua conversão como uma caça. Ele diz, eu fui caçado por Deus. Eu na verdade não procurava a Deus, eu fui por ele procurado. Eu era a presa e Deus era o caçador. Ele conta que uma vez passeando por Tolkien, que foi um dos seus grandes amigos, escritor do Senhor dos Anéis, ele questionou o cristianismo, dizendo a Tolkien que a ideia de um Deus que agoniza, que sofre, estava presente não somente no cristianismo, mas em várias mitologias. Essa ideia não era uma ideia inerente ao cristianismo. E Tolkien lhe colocou uma questão que até então não fora objeto de seu pensamento. E se essas mitologias do Deus agonizante, distribuídas nas várias culturas, for alguma coisa que Deus colocou no inconsciente humano, para que o homem pudesse aceitar a ideia de que, de fato e em verdade, Deus se fez homem em algum lugar, em alguma época, e deu a sua vida por nós. Então ele disse que começou a refletir nisso. Isso é o que Don Richardson, no seu livro Fator Melquisedeque, explica da seguinte maneira: Deus não apenas preparou o Evangelho para os povos, Deus preparou os povos para o Evangelho. O Jung também fala de arquétipos no inconsciente coletivo, quer dizer, no nosso inconsciente nós trazemos certos arquétipos, certas formas que vão se materializar ou se densificar e individualizar nas várias mitologias, mas nós percebemos que entre elas há um parentesco, há uma semelhança, Inclusive uma coisa que eu vou dizer aqui, que é da familiaridade de todos nós. Se vocês prestarem atenção a um tipo de filme ou um tipo de literatura que nos agrada sempre e que na verdade é a mesma história, com personagens diferentes, com variações diferentes, mas nuclearmente é a mesma história. Por exemplo, o Star Wars, Nós temos um momento inicial em que as coisas estão em ordem, depois há uma espécie de queda, um caos. Para sair daquele caos aparece um mentor, que é o mestre Yoda, aparece alguém que, para aprender como restabelecer a ordem, vai sofrer muito, que é o Luke, e depois no final a ordem é restaurada. O Senhor dos Anéis é muito semelhante, Tem uma ordem inicial, tem depois uma queda, depois nós vemos um mentor aparecendo novamente, que é o Gandalf, nós temos uma jornada de sofrimento de Frodo e depois nós temos uma restauração. Nós vemos isso também nas Crônicas de Nárnia, ou no filme mais moderno, Karate Kid, que obteve uma nova versão. Ele sai da cidade inicial dele, onde ele gostava, e vai para uma cidade onde tudo dá errado, uma queda. E lá ele sofre, encontra também um mentor, vai aprendendo com muito sofrimento e depois uma ordem é restaurada. Então essas histórias são mais ou menos a mesma coisa, a gente não se cansa de assistir. A gente se entusiasma como se fosse a primeira vez, a gente não percebe que é o mesmo filme, com cores diferentes, porque existe alguma estrutura no nosso inconsciente, que recepciona bem isso daí. Então há um conjunto de arquétipos que estão presentes em todos nós, que dão receptividade a essa mensagem. E se Deus colocou um pensamento, essa estrutura, para que nós nos tornássemos receptivos ao Evangelho. No Evangelho de João, no capítulo 1, a Bíblia diz assim, que no princípio Jesus era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas um pouco adiante diz assim, que Jesus é a luz que alumia todo homem que vem ao mundo, dando a entender que o Verbo, ele joga o seu facho de luz em todo ser humano que vem ao mundo. Quer
dizer, não seria esse facho de luz, essa estrutura arquétipica que dá a nós essa predisposição de receber esta mensagem que envolve uma tricotomia, um momento inicial bom, que nós poderíamos dizer que é da criação, depois uma queda e depois uma redenção, que envolve sofrimento e expiação. Então o Tolkien colocou para C.S. Lewis mais ou menos essa questão: será que esses mitos, eles não revelam a presença de alguma coisa no homem vinda de Deus para tornar o Evangelho receptivo? E será que esses mitos não indicam que em algum momento histórico, em algum lugar, isso daí tornar-se-ia verdade? E se nós observarmos o cristianismo, é isso que nós percebemos. Os mitos do Deus agonizante, eles sempre falam de um Deus agonizante de modo cíclico, ou seja, sempre está acontecendo, ele agoniza, volta e torna a agonizar, ou então acontece em um lugar que não está situado no tempo e no espaço, como nos contos de fada. Era uma vez, né? Não tem tempo. Em algum lugar, não tem lugar. Mas Jesus não, Jesus viveu num lugar determinado e foi crucificado num momento determinado. Um item do credo que chama a atenção é que diz que ele foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Ou seja, dá um indicativo histórico, foi num tempo, foi num lugar, foi no momento. Não seria esse aí o verbo se fazendo carne, né? O mito se tornando realidade? Então Lewis diz que no cristianismo o mito se tornou história sem deixar de ser mito, ou seja, sem perder o brilho que o mito traz e atrai, né? Então aí nós temos o casamento do que ele considerava o real, o histórico, com aquilo que ele considerava interessante, relevante, que ele percebia nos mitos. Então esse processo todo o conduziu no final à conversão. Mas nessa tarde, nossa ênfase específica não está diretamente no cristianismo, nos fatos da redenção, mas na ideia concernente a Deus. Seria Deus algo que nós imaginamos? Muita gente assim supõe, né, que Deus é fruto da nossa imaginação. Feuerbach dizia que Deus é uma projeção do homem sem as suas limitações. Nós nos imaginamos como seres humanos sem as limitações e imperfeições, e aí criamos a ideia de Deus. Seria Deus uma projeção, um produto da imaginação? Ou realmente seria o inverso? Nossa imaginação já foi colocada por Deus, predisposta àquilo que Ele quer nos apresentar, a forma como Ele quer se auto-revelar a cada um de nós. Então, esse é o cerne da questão. Se nós observarmos o pensamento de Freud, nós vamos, por exemplo, encontrar em suas obras, em dois momentos diferentes, duas explicações sobre a ideia de Deus. Uma explicação que foi inicial e depois outra que veio depois. A inicial era de que Deus fora inventado como um defensor do homem diante das forças agressivas da natureza, né? Vendo os trovões, as catástrofes. Então os homens teriam criado, concebido a ideia de Deus como alguém a quem elas poderiam apelar quando ameaçada por essas forças que pareciam irracionais, incontidas e tudo mais. Isso é difícil de ser aceito porque há autores que pensam o inverso, que na verdade o homem julgou que Deus seria essas forças, ou falaria através dessas forças. Os trovões, as catástrofes seriam a ira de Deus. Então aí não seria ele aquele a quem nós apelaríamos, mas aquele de quem nós teríamos medo, né? Mas depois a visão dele passou a ser aquela da figura do pai. Segundo Freud, em algum momento, quando surgiram as primeiras famílias, o pai tinha todas as mulheres e os filhos, privados, né, dessa possibilidade, teriam matado o pai, mas ao mesmo tempo o reverenciavam, que era pai. Então ficou um sentimento duplo de ira, de temor, de amor, de ressentimento, de culpa, e esses sentimentos produziram a ideia de Deus. Deus é aquele diante de quem nós nos sentimos culpados, Deus é aquele diante de quem nós temos temor e ao mesmo tempo gostamos,
e nós nos servimos como se fosse uma espécie de ressentimento, porque a figura do pai foi morta, e ele entendia que isso se repetia sempre, através do complexo de Édipo, né? O filho, afeiçoando-se à mãe, passava a ter uma certa rejeição do pai, ao mesmo tempo que o amava, e Deus é esse diante de quem nós temos repulsa e atração. Então Deus seria a figura do pai projetado. O Jung explica de maneira bem diferente, porque Jung diz que Deus é, na verdade, um arquétipo do nosso inconsciente. Então, nós já temos a ideia de Deus, não somente fomos criados à imagem de Deus, como diz o cristianismo, mas nós temos a imagem de Deus no nosso inconsciente. Jung diz que todas as vezes que nós rejeitamos a ideia de Deus, nós terminamos por divinizar outra coisa, porque a ideia está lá. Então, se ela é negada de modo explícito, nós a trasladamos para uma outra coisa. E ele diz, sempre que nós divinizamos uma outra coisa, como os nazistas, por exemplo, divinizaram o Estado, os prejuízos são maiores. Então é melhor deixar Deus no seu lugar. Se nós observarmos, nós veremos que o que ele diz é verdade, e digo-vos mais, que a ideia de pai, ela vem da ideia de Deus, e na verdade nós é que a projetamos da figura do nosso pai humano, do nosso progenitor. Nós não criamos a ideia de Deus a partir do nosso progenitor, mas nós transferimos para o nosso progenitor a imagem de pai que já está no arquétipo de Deus. Porque veja bem, independentemente do nosso pai ser uma pessoa boa ou ruim, há a ideia de que nós devemos honrá-lo. Nós entendemos que a pessoa comum só deve ser honrada se ela tiver méritos pelos quais mereça ser honrada. Mas nós começamos com esse a priori de que o nosso pai deve ser honrado. Por quê? Independentemente dos méritos. Por que é que quando um pai é agressivo com o seu filho demasiadamente, nós comentamos um com o outro, o pai não deveria ser assim? Por que é que não deveria ser assim? Nós temos um conceito deontológico de pai. Ou seja, nós comparamos esse pai terreno com esse pai que nós trazemos como arquétipo, que deve ser o homem exemplar, que deve ser o orientador, o mentor do filho. Então, na verdade, a ideia de paternidade íncita ao arquétipo divino, ela é anterior à nossa visão do pai terreno e se projeta nele. É a partir daí que nós dizemos que um pai deve ser assim, um pai deve ser assim, independentemente de termos constatado empiricamente se os pais são assim ou não, nós já temos uma ideia do que eles devem ser. Nós já fazemos juízos sobre o modo como eles estão administrando sua paternidade a partir de um modelo ideal de pai. Lewis diz que ele não chegou à ideia de Deus pela observação da natureza, o que leva-nos a supor que também ele está dizendo haver dentro de nós a ideia de Deus. Ele diz, o argumento do desígnio é um argumento clássico pelo qual se procura, desde Tomás de Aquino, provar a existência de Deus. Ou seja, no mundo tem uma ordem, deve ter um desenhista desse mundo, deve ter um projetista. Ele não simpatiza com o argumento do desígnio, Lewis, porque ele diz, se por um lado nós podemos mostrar que há um projetista, por outro nós não temos pela natureza como concluir que ele seja bom. Então o argumento ele enfraquece por conta disso. Bertrand Russell também disse isso, e Lewis de certa maneira segue em parte. Ele diz que o mundo é violento, a natureza, né, é cruel, e como ele lembra suas experiências do internato, né, uma pessoa sendo violenta com a outra, aquela ira dos colegas, aquela violência recíproca. Então ele diz, o mundo, ao mesmo tempo que pode sugerir um projetista, não necessariamente daria a ideia de que ele fosse o Deus cristão, um Deus bom. Então ele tem restrição ao argumento do desígnio. Eu particularmente, nessa parte, me afasto um pouquinho de Lewis, porque eu entendo o seguinte: a existência do mal é um problema para um teísta, para um cristão, mas não é uma objeção ao cristianismo, porque na hora que eu digo que o mal existe, na hora que eu questiono se Deus existe, porque existe o mal, a pergunta que eu faço é a seguinte: de onde me veio a ideia de mal e de bem? Deus é o sumo bem,
Então, se eu questiono o mundo, como ele está, alegando que ele não prova a existência de Deus porque nele há a maldade, porque nele há desordem, de onde é que me veio a ideia de ordem? De onde é que me veio a ideia de bem pelo qual eu estou classificando o que eu estou vendo como mal? Então, na verdade, a existência do mal no mundo pode nos levar a resolver o problema. O que é que aconteceu? Para os cristãos, a queda do homem explica a presença do mal que não era íncita à criação. Ou seja, a livre escolha do homem que originou o pecado, né, abriu as portas para a desordem. Mas a grande questão é essa: se o mal é o problema, não é uma objeção, porque também eu não teria nem como ter o conceito de mal, de bem, se eu não tivesse a priori o conceito de Deus. Mas ele vai apelar mais para dois outros argumentos para falar da ideia de Deus. Um desses argumentos é o argumento moral. Sem Deus, nós não teríamos como explicar valores morais objetivos. Quando a gente fala sobre esse assunto, no ambiente acadêmico, nós encontramos logo resistência, porque alguém diz: e quem garante que há valores morais objetivos? Quem garante que existem valores que valem em todos os lugares, em todas as épocas, que não são relativos? Lewis tem vários argumentos para provar que há valores absolutos, que há alguns valores que são inquestionáveis. Ele tem um livro, para quem se interessar por ler, intitulado A Abolição do Homem. E o livro analisa essa questão, e no final ele pega textos de Confúcio, textos de vários lugares, pegando os sábios, porque ele diz: quando nós vamos analisar a questão moral, nós não temos que ir para o que acontece no mundo comum, porque para nós o homem é caído. Então a gente vai encontrar a corrupção, a maldade, mas a gente tem que olhar para os sábios de cada local, aqueles que resolveram questionar o status quo, o modo como as coisas são. E ele diz que quando nós comparamos os escritos desses sábios, nós encontramos valores morais comuns. Então ele pega vários documentos e procura mostrar as semelhanças. Aí ele até diz: eu me surpreendo muito mais com as semelhanças do que com as diferenças. Ele diz: eu acho esquisito que alguns antropólogos afirmam se surpreenderem com as diferenças, porque diz ele: o que mais me surpreende são as semelhanças, né? São as semelhanças. Mas eu não vou entrar por essa questão, porque ela geraria um outro tipo de debate aqui. A nossa preocupação está mais limitada à questão da ideia de Deus. Eu vou tentar reduzir a complexidade, passar a navalha de Ockham aqui e abreviar a conversa. Nós não vamos entrar numa discussão sobre se esse valor é objetivo, aquele valor é objetivo, mas nós vamos mostrar que todo mundo defende valor objetivo. Ainda que uma pessoa seja relativista ao extremo, não existe valor objetivo nenhum, no final vai sobrar um valor objetivo para ela. Sabe qual é? A tolerância. É o que está no mundo hoje. Ah, você não pode dizer que esse aqui está certo, que aquele ali está errado, né? A gente ouve muito falar isso aí. Pronto. Como o que me interessa aqui é só falar que há valores objetivos, não é discutir quais são. Se a discussão fosse quais são, eu derivaria por um outro caminho. Então eu coloco essa questão. Mesmo para essa pessoa, restou um valor, a tolerância, né? Chesterton dizia o seguinte, que a tolerância é o valor absoluto daqueles que não acreditam em mais nada. Mas o valor absoluto restou, né? Restou a tolerância. Ou então, se nós tomássemos uma posição como a de Nietzsche, o Nietzsche, ele rejeita os valores em nome da força. O super-homem é aquele que quer experimentar o seu querer sem encontrar limitações morais. Vou fazer isso porque eu quero, sem fazer juízo sobre se o que eu quero está de acordo com uma finalidade intrínseca ao universo ou não, é porque simplesmente eu quero. A filosofia da força. Ele diz: nós não nos espantamos de que o lobo devore a ovelha, porque está na ordem das coisas, ele é o mais forte. Por que é que nós vamos defender, por exemplo, igualdade? Os mais fortes é que devem prevalecer. Então ele tem algum valor? Tem. O valor dele é a força. Então é inescapável. Não há como nós não termos algum valor objetivo. Tem um livro meu, A Essência do Direito, que termina com um diálogo, né? E no diálogo lá eu coloco
um aluno e um professor dialogando exatamente sobre a questão de que não há mundo possível que possamos imaginar sem o absoluto. Se você disser tudo é absoluto, está aí o absoluto. Se você disser algumas coisas são relativas e outras são absolutas, está aí o absoluto. Se você disser tudo é relativo, tem um absoluto, que tudo é relativo. É inescapável. Agora você pode imaginar um mundo sem o relativo e que tudo é absoluto. Então o absoluto é necessário e o relativo é contingente. O relativo poderia não existir, mas o absoluto não tem como deixar de existir. Então, partindo dessa premissa que há valor objetivo, nós vamos para uma segunda fase do raciocínio. Quando nós violamos um valor, nós nos sentimos culpados. E esse valor cria em nós uma reivindicação de lealdade. Mas a gente é leal a alguém. Lealdade é um sentimento pessoal. Quando eu me sinto obrigado pela força de um valor na minha consciência, esse tipo de obrigação assemelha-se muito àquela que eu assumo quando eu assino um contrato. Estou me comprometendo com alguém. Então, parece que tem que existir alguém a quem eu deva ser leal. Além do que, se existe uma lei, tem que haver um legislador. Ao mesmo tempo, quando eu violo esse valor, eu me sinto culpado. Se há um culpado, há alguém perante quem eu sou responsável. Há um juiz. Então, o argumento moral é fortíssimo para sugerir a ideia de Deus. E se esse valor é objetivo e absoluto, essa pessoa que reivindica essa lealdade é uma pessoa absoluta e infinita. Agora, Lewis tem um outro argumento ainda para sugerir a ideia de Deus, que está ligado ao que ele chama de alegria, que é uma espécie de nostalgia, saudosismo romântico. Ele diz que quando era criança, depois que o seu pai entrou nessa crise depressiva, né? Depois da morte da mãe, brincando com um irmão havia feito uma montagem com os músicos e tal, e abriu e parecia assim uma grande floresta que estava desabrochando. Ele disse que veio uma sensação nele assim maravilhosa. Aí ele tentou repetir, abrir lá para ver se vinha de novo, e ela não vinha. Ele disse que quando ele desejou, ele sentiu prazer no simples desejo, né? E ele diz que quando procurou desejar de novo, escapou, se foi. É como quando a gente escuta uma música, né? Às vezes a gente escuta assim uma música que a gente acha muito bonita, muito maravilhosa, e sente aquela emoção de vou colocar de novo aqui para ouvir, aí não dá mais nada, se foi. Ele explica dizendo que estas coisas são veículos, a beleza não está nelas, elas são como um fio condutor de eletricidade, né? Se você desligar a tomada, o fio não faz mais nada. Então, na verdade, elas apenas trazem essa alegria num momento de espontaneidade, mas na hora que você tenta encontrá-las no objeto em si, elas desaparecem. Lembra das crônicas de Nárnia? Quando eles vão a Nárnia pelo guarda-roupa, aí depois eles vão conversar com o professor diz, olha, vocês vão tornar aí a Nárnia, mas não mais pelo guarda-roupa. Não dá certo, né? 2 vezes pela mesma entrada. Então ele percebeu que ele desejava aquilo que não estava nas coisas, embora as coisas poderiam mediar num determinado momento. Então esse desejo, ele diz, é um desejo que está presente em todos os homens, uma saudade de alguma coisa que não se sabe o que é. Agostinho tem um livro, Diálogos sobre a Felicidade, ou Diálogos da Vida Feliz, depende de como terá sido feita a tradução. Logo ao converter-se, ele recolheu-se num sítio com Adeodato, seu filho, diante de sua conversão, e sua mãe, Mônica, e teve os diálogos da vida feliz. Inclusive, nesse mesmo momento, ele escreveu os solilóquios. Primeiro ele dialogou com os seus, aí depois ele se isolou num canto por vários dias e dialogou consigo mesmo. Os solilóquios, aí falando com ele próprio, né? Mas nos diálogos da vida feliz, ele coloca exatamente isso. Por que é que nós desejamos a felicidade?
alguma coisa que nós ainda não sabemos o que é. Nós desejamos uma coisa que não conhecemos. Como é que nós desejamos? Lembra-nos essa pergunta, o que Platão diz no Mênon. Ele diz assim: tudo que nós procuramos, nós devemos saber o que é, de alguma maneira, porque senão, ao encontrar, nós não saberíamos que tínhamos encontrado. Então, se nós desejamos a felicidade, de alguma maneira nós sabemos o que é, inclusive para saber que nós não a encontramos ainda, ou para saber, quando a encontrarmos, que de fato nós a encontramos. E aí Agostinho vai apelar para as origens do homem. Quer dizer, em Adão todos nós desfrutamos dessa felicidade. A queda a tornou perdida, mas ficou no inconsciente de todo homem a saudade dessa felicidade. Vocês já observaram o que acontece com um peixe? Quando você pega um peixe e tira do rio, da lagoa, coloca no seu aquário e ele tenta pular, não há nenhuma surpresa. Afinal de contas, ele tinha antes um amplo espaço, né? Ele tinha muitas águas. Agora você está colocando ele num recipiente restrito. Mas o que é esquisito é que o filhote daquele peixe que vai nascer no aquário tenta pular também. Ele que nunca conheceu o espaço maior. Quer dizer, parece que está inscrito nos instintos dele a lembrança do seu verdadeiro habitat, né? E ele não se conforma com aquilo ali. Quando ele não se conforma com aquilo ali, isso é um testemunho de que ele não foi feito para aquilo ali. Senão ele se conformava, mas ele tenta pular sem nunca ter visto o espaço mais amplo, as águas em volume maior. Então, Lewis vai exatamente nessa direção. Nós temos a ânsia, um desejo por algo que nesse mundo não é possível satisfazer. Nada nesse mundo satisfaz, né, esse desejo. E aí ele explica: se nós temos fome, isso indica que há alimento. Não indica que nós encontraremos o alimento. Por que ele diz isso? Porque o Bertrand Russell havia dito nas suas obras o seguinte: por que é que a ânsia de Deus prova que Deus existe? Nós podemos desejar uma coisa e ela não existir. Eu posso, por exemplo, desejar alimento e não ter o que comer. Aí Lewis, já sabedor do argumento dele, ele já coloca em palavras que já o refutam. Ele diz: se eu tenho fome, isso não quer dizer que eu vou encontrar o alimento, mas quer dizer que existe o alimento. Quer dizer que o meu organismo foi estruturado para sobreviver à base da alimentação. Se eu tenho desejo sexual, amor romântico, isso não significa que eu vou encontrar a pessoa certa, a mulher que vai me completar, mas isso significa que nós não somos assexuados. Ou seja, nós podemos ter certeza de uma coisa: nós não somos anjos, né? Se nós temos esse desejo de Deus, então Deus deve existir. Pode ser que alguém nunca o encontre, mas ele deve existir. Nós não estamos falando aqui de necessidades contingentes, como a necessidade de você ter uma camisa, uma roupa. Nós estamos falando de uma necessidade universal, que está na estrutura da natureza humana, que é comum a todos os homens. Todos os homens têm esse desejo por essa felicidade, que não se explica nesse mundo aqui. Esse desejo de completude, né, em Deus. É universal esse desejo. Ele diz: se nós tivéssemos a certeza de que nesse mundo nunca vamos encontrar a Deus, nossa conclusão deveria ser de que nós somos extraterrestres, que a gente morou em algum outro mundo e nos trouxeram para cá. Porque se há a necessidade, então Deus deve existir para corresponder a ela. Uma coisa interessante assim também de se salientar é que Agostinho, também na mesma direção, na sua obra sobre o livre-arbítrio, ele coloca a questão do número 1. Ele diz: de onde veio a nossa ideia do 1? De onde veio? Nós nunca vimos uma unidade única, uma unidade simples. Pastor, eu já vi uma cadeira, mas uma cadeira ela é composta, tem as pernas,
tem essa parte de cá, tem essa outra parte. Ela é uma unidade, mas é uma unidade composta. Eu me refiro a uma unidade indivisível. Quando eu digo que essa cadeira é uma cadeira, já é uma analogia com essa ideia de unidade que eu tenho a priori, de uma unidade simples, indivisível, sem partes, né? Quando eu falo um ser humano, o ser humano tem corpo, tem alma, o corpo dele tem cabeça, tronco, membro, ele próprio já é divisível, ele não é uma unidade única, é uma unidade composta. Mas o conceito básico, primordial de unidade é de uma unidade simples, de algo indivisível. Quando eu falo do homem como uma unidade, já é uma coisa analógica, né? Então, de onde veio essa ideia do mundo? Ele diz, veio de Deus. Nós temos as digitais do Criador dentro de nós. Quando Ele nos modelou, as digitais ficaram, a lembrança dele. Essa ideia da unidade vem de Deus, porque Deus é um ser absolutamente simples e sem composição. Por isso que os teólogos medievais diziam que Deus não é justo e bom, como se justiça e bondade fossem duas coisas diferentes. A bondade de Deus é justa e a justiça dele é boa, ou seja, justiça e bondade de Deus são a mesma coisa. Todas as virtudes que nós distinguimos no nosso mundo diversificado, em Deus elas coincidem, né? Deus se move ou não se move, dizia Nicolau de Cusa. Porque se ele é onipresente, não tem para onde se mover. Mas se ele age, ele se move. Então ele se move dentro dele mesmo. Em Deus o movimento e o repouso são a mesma coisa. Deus é grande e é pequeno. O pequeno e o grande em Deus são a mesma coisa. Ele é tão grande que nem o céu dos céus podem conter. E ele é tão pequeno que ele está lá dentro de um átomo, administrando sua existência. Então em Deus não há as polaridades, né? Ele é uma unidade simples. Por isso que ele é eterno. Um ser composto não pode ser eterno. Por quê? Porque antes de um ser composto existir, poderíamos, por abstração, supor existirem suas partes. Mas Deus não tem partes para existir. Um ser composto é destrutível. Separem suas partes e ele já não mais existe. Mas um ser simples como Deus é indestrutível, porque não há partes a serem separadas. Então Agostinho diz, a minha ideia de um é a minha ideia de Deus. Ou seja, da minha ideia de Deus veio o conceito de unidade, veio também o conceito de igualdade. Nós nunca vimos duas coisas iguais. Ah, mas essa cadeira é igual? Pode examinar melhor, que você vai ver que uma tem um riscozinho aí que a outra não tem. Aquelas duas ali são gêmeos, são iguais. Quando vocês perceberem os dois brigando dentro de casa, vão ver que eles não são tão iguais. Nem nós somos iguais a nós mesmos. Porque vale aquilo que Heráclito diz, tudo flui, né? Eu não tinha esses cabelos brancos que estão surgindo agora, e agora eu os tenho. Há muita coisa no meu pensamento que mudou. Nós somos diferentes de nós mesmos ao longo do tempo, né? Agora, Deus é aquele ser que está fora do tempo. Para Ele nada passa, nada vem. Tudo está, tudo é um eterno agora. Ele não muda. Embora nós, quando lemos a Bíblia, percebemos Ele operando em várias épocas, em vários lugares, em vários momentos, esses momentos existem para nós. Para Ele deliberou fazer todas aquelas coisas num ato eterno. Sua manifestação no tempo, quando Ele, condescendente com a nossa condição, entra nos limites temporais, em alguma aparição e faz alguma coisa, é que parecem sugerir momentos diferentes. Mas Deus em si mesmo, na eternidade, fora do tempo, sem essas formas que apresenta, Ele deliberou tudo ao mesmo tempo, ou sem tempo, para até dizer melhor. Então, Deus é igual a si mesmo. Quando Moisés pergunta, qual é o teu nome? Ele diz, eu sou aquele que é. Nós não poderíamos dizer isso. Eu sou aquele que é sempre. Essência e existência são a mesma coisa. Eu existo conforme eu sou na minha essência. É uma coisa só. Então o nosso conceito de igualdade veio de Deus. Aliás, Platão dizia assim, que como nós não vemos igualdade em parte alguma nesse mundo, igualdade absoluta não, toda igualdade que a gente fala é igualdade analógica. Parece com o igual, mas não é o igual ainda. Então, como nós não vimos igualdade, Platão supôs que a ideia de igualdade nós a teríamos visto no mundo das ideias, onde nós teríamos pré-existido,
desencarnados como um espírito, e depois, por uma queda ou o mito da queda, nós fomos colocados dentro de um corpo e viemos para cá. Temos que voltar por um esforço sofredor para dentro de nós mesmos, para nos recordarmos do que aconteceu lá e nos livrarmos do sensitivo. Mas Agostinho, que não cria nessa pré-existência, porque era cristão, ele diz: não, a nossa ideia de igualdade vem das digitais do Criador, vem da ideia de Deus dentro de nós. Com a ideia de Deus veio a ideia de igualdade, com a ideia de Deus veio a ideia de unidade, né? Então nós podemos perceber realmente que há uma ideia de Deus, né? na estrutura do ser humano. Finalmente, Lewis fala do que ele chama de imagem do mundo, né? Ele diz que os naturalistas, eles têm uma imagem do mundo que supõe que nós vemos sempre o progresso do menos complexo para o mais complexo, do menos perfeito para o mais perfeito. Naquela história, quem vê o primeiro ovo e a galinha, o naturalista aí vai pensar no ovo, depois vem a galinha, né? Tinha uma sopa primordial, veio isso aqui. Tinha uma ameba que evoluiu e virou um animal mais complexo e tal, até chegar no ser humano. Ele diz, ele diz que essa imagem do mundo, do naturalista, você transpõe para tudo, né? O trem hoje, o trem bala, veio do locomotivo. Mas aí Lewis diz o seguinte: mas a pessoa não percebe que a locomotiva veio de um ser humano, que é muito mais complexo do que o trem bala, porque ele faz o trem bala. A pessoa não percebe que se a galinha veio do ovo, o ovo veio de outra galinha, né? Então essa imagem, ela faz um recorte, essa imagem naturalista, para parecer que houve essa coisa evolutiva, mas na verdade nós encontramos coisas superiores antes, né? Então ele diz o seguinte: se nós imaginássemos o mundo assim, só nessa evolução, a nossa mente seria a mesma coisa que o cérebro. Não existiria então algo, existiria só o cérebro. Nosso pensamento seria um conjunto de átomos, de moléculas, seriam reações físico-químicas. Aí ele diz: que motivo nós teríamos para acreditar que é verdade o nosso pensamento, se ele é fruto apenas de uma evolução irracional, não dirigida, não projetada? Plantinga, que é um filósofo norte-americano, ele diz assim, que segundo os próprios darwinistas, o mecanismo da evolução visa a sobrevivência do mais apto. O mecanismo da evolução está preocupado com a sobrevivência, não está preocupado com a verdade. Então a forma de o nosso cérebro funcionar seria, teoricamente, segundo uma visão estritamente evolucionista e naturalista, a forma que nós atingimos para melhor sobreviver. Mas quem garante que a forma que nos faz sobreviver melhor, como animais, está dizendo a verdade sobre os acontecimentos? Quem garante que o nosso pensamento é verdadeiro? Se o que eu concluo ser verdade na minha mente é só uma reação físico-química no meu cérebro, por que essa reação físico-química está dizendo a verdade? O que é que garante? Então ele diz: o naturalismo se auto-refuta, porque eles querem dizer que essa teoria deles é verdadeira, mas a mente que está dizendo que essa teoria é verdadeira não passa de um agregado de moléculas e tal. E por que eu deveria acreditar nela? Eu não deveria acreditar no cérebro de um cachorro, de uma ave, de um gato? Qual seria o critério? Então se auto-refuta. Na verdade, para Lewis, a relação que há entre o cérebro e a mente é semelhante àquela que há entre a fala e o microfone. Se o microfone estiver ruim, ninguém reconhece a minha voz, vai falar né? Se o microfone estiver bom, ele reproduz bem a minha voz. Então, na verdade, o cérebro, quando está prejudicado por alguma enfermidade, ele prejudica as expressões da alma. Como o microfone ruim prejudica a transmissão da voz. Mas uma coisa é a voz, outra coisa é o microfone. Uma coisa é o cérebro, outra coisa é a nossa mente. Ele diz ainda até uma outra coisa muito interessante. Quando nós traduzimos um texto,
de uma obra que foi escrita numa língua mais rica, tem mais vocabulário, para uma língua mais pobre, o que é que nós fazemos? Nós somos obrigados a tomar uma mesma palavra dessa língua mais pobre para dizer coisas que na língua mais rica são ditas com palavras diferentes, não é isso? Então, analogicamente, ele diz assim: nosso corpo reage semelhantemente para coisas que nós sabemos que são diferentes. Por exemplo, tem gente que morre do coração porque recebeu uma boa notícia, e outro morre do coração porque recebeu uma má notícia. Pressão sobe por alegria e sobe por tristeza, né? Você se arrepia de medo ou de admiração. Então o corpo, ele bate numa mesma tecla para falar de coisas que nós lá dentro sabemos que são diferentes e até contrárias. O que salienta é que nós temos uma alma diferente do corpo, que tem uma linguagem mais rica, e um corpo que tem uma linguagem mais pobre, que é obrigado a repetir a mesma sensação para duas realidades diferentes. Tem um livro de Damásio, que é um neurologista americano, ele é português, lá de Portugal, mas naturalizado norte-americano. É o erro de Descartes, é sobre o cérebro. Interessante que ele não acredita em Deus. E quando eu li o livro dele, eu me surpreendi, porque ele entrou nesse problema aí que Lewis trata. Ele realmente entende que o nosso corpo, para coisas que nós sabemos que são diferentes, reage semelhantemente. Aí sabe qual foi a explicação dele? Ele disse: bem, isso é um princípio de economia da natureza. A natureza é econômica, né? Para não abusar de sensações, tem as mesmas sensações para a mesma coisa. Agora eu quero saber quem é que deu inteligência à natureza para ser econômica, né? Um ser humano é econômico, porque ele é racional. Ser econômico é um princípio de racionalidade, não estragar, não desperdiçar. De onde é que veio essa racionalidade que fez da natureza uma economista? Então Lewis conclui da seguinte maneira: ele diz assim, que nossas ideias de verdade, de bondade, poderia acrescentar agostinhianamente, de unidade, de igualdade, só fazem sentido no mundo em que há Deus. Então ele diz no seu texto, se teologia é poesia, ele diz: eu acredito no cristianismo como eu acredito no sol. Eu não acredito no sol porque eu o vejo, eu acredito no sol porque através do sol eu vejo todas as outras coisas. Então ele conclui: eu acredito em Deus não porque eu estou vendo, fisicamente falando, mas porque se ele não existir, as coisas pelas quais nós mais zelamos não fariam sentido algum. Então fica essa conclusão aí para nós. Ok, pessoal? Está na hora, né?